paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 12 e versículo de número 6, que diz assim: Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinela à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge de calças e sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Herodes estava para apresentar Pedro. Herodes estava assim para cumprir aquilo que ele havia designado, porque pensava ele que conseguiria destruir Pedro, pensava ele que conseguiria matar Pedro para assim conseguir o aplauso do povo, porque ele percebeu que ao fazer isso com Tiago, ao matar Tiago a fio de espada, o povo se agradou daquilo, e a Bíblia nos diz que ele queria também fazer a mesma coisa com Pedro. Mas deixa eu te chamar a atenção para uma coisa: a Bíblia nos diz que havia oração incessante pela vida de Pedro. Existem pessoas que fizeram mal contra outras pessoas, existiram pessoas que conseguiram destruir, que conseguiram anular, que conseguiram paralisar planos na vida de pessoas, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que assim como Herodes não teve êxito contra a vida de Pedro, essas pessoas que estão se levantando para tentar paralisar os projetos de Deus na tua casa e na tua família, elas também não conseguirão. Havia oração por Pedro, a igreja orava incessantemente. A Bíblia nos diz que Pedro estava ali guardado no cárcere, havia, aleluia, sobre ele, para guardar a vida de Pedro, muitos, mas muitos soldados, ao ponto de parecer que Pedro era um criminoso de alto escalão. Mas a Bíblia nos diz que não, era somente um pescador, pregador e ganhador de almas, aleluia. Mas ali, a Bíblia nos diz que Herodes estava guardando ele, pois Herodes sabia o que já havia acontecido, e Deus está dizendo: tem gente que já sabe da fama do teu Deus, tem gente que já sabe o que Deus fez na tua vida, aleluia, porque Deus já havia livrado Pedro da prisão, e ali Herodes ficou sabendo e disse: eu vou guardar ele o máximo que eu puder, aleluia, entre soldados, vou acorrentar para que ele não consiga fugir. Mas quando Deus quer, irmãos, mas quando Deus, ele diz, ele designa algo para nossa história, não há Herodes, não há cadeias, não há soldados, não há ninguém que possa prender ou anular o que Deus já falou sobre a tua história. Você vai perceber aqui também no livro de Atos, capítulo de número 5 e versículo de número 18, diz assim: Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: Ide, apresenta-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras da vida. Ou seja, você vai ver que o Senhor já havia livrado aos seus discípulos. Isso já havia acontecido. Então, como precaução, Herodes quis guardar, quis esconder, quis realmente tentar frustrar os planos de Deus. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, aleluia, que Herodes não conseguiu frustrar os planos do Senhor. Ele pode ter colocado Pedro na prisão máxima, pode ter colocado entre eles soldados, acorrentado as mãos dele, sobre as mãos dele cadeias, mas a Bíblia nos diz que ele não teve êxito. A Bíblia diz que ele não conseguiu, porque o Senhor mais uma vez mandou o seu anjo para livrar Pedro. Rabastui. O Senhor está dizendo: se for preciso, eu mando várias vezes, aleluia, anjo para trazer livramento, mas eu não deixo que Herodes tenha êxito naquilo que ele está pensando em fazer. Existem pessoas que estão querendo ter êxito contra os teus filhos, contra a tua família, mas o nosso Deus é o Deus do livramento na tua história, e assim como ele livrou a Pedro, ele também está livrando você e os teus. A Bíblia nos diz que enquanto Pedro dormia, irmãos, sentir paz no meio de tanta tribulação é para quem tem fé. É para quem realmente tem confiança, porque Pedro sabia que havia uma sentença sobre a vida dele e que ele seria entregue para morrer. Arabastui. Mas ele tinha paz, porque ele sabia que o Deus que o livrou tinha poder para livrá-lo novamente. E se Deus não livrasse, ele tinha certeza que o lugar dele na glória já estava reservado. Mas o que Deus tinha na terra com Pedro não havia terminado. E Deus me trouxe aqui para te falar e falar abertamente. Quem dá a última palavra na tua vida é Deus.
É Deus que diz o tempo determinado, aleluia, para todas as coisas. Os homens podem até fazer, criar expectativa, aleluia, fazer o que quiser, colocar em prisão máxima, se levantar contra, pode fazer o que quiser. Mas a última palavra ainda vem de Jesus. A última palavra ainda vem de Deus. Na vida de Pedro, a última palavra não era morte. Na vida de Pedro, a última palavra não era morrer nas mãos de Herodes, para que assim o povo judaico tivesse a sua expectativa erguida, não. O que Deus tinha na vida de Pedro era ganhar mais almas. O propósito de Deus na vida de Pedro não havia acabado. E Deus trouxe pessoas aqui para te dizer: o propósito que Ele tem na tua vida não acabou. O propósito que Ele tem na tua vida, na vida dos teus, não está anulado, porque o Senhor está dando vida a alguém. Ribicanta lastuí, está dando livramento, está devolvendo para a tua história uma dignidade, está devolvendo para a tua história uma honra que o inimigo, que Herodes, queria tomar de você, porque Herodes queria realmente tirar das mãos de Pedro aquilo que o Senhor já havia lançado sobre ele. O Senhor disse o que? Apacenta as minhas ovelhas, tinha muitas almas para Pedro ganhar, mas Herodes queria sim parar os planos de Deus. Herodes queria realmente conseguir anular, conseguir paralisar, mas Herodes não conseguiu, oh glória, e Deus te trouxe aqui para te dizer que não vai conseguir. Rabastu e decanta rabaia, o inimigo não vai conseguir fazer aquilo, o laço acabou de quebrar e você escapou. Aquilo que ele armou, aquilo que ele arquitetou, que ele planejou, que ele disse: eu vou conseguir executar. O Senhor está lançando por terra, porque o nosso Deus, Ele sabe assim como paralisar o inimigo. Ele sabe assim como anular os planos do inimigo. O anjo disse: põe a capa e segue-me. Aleluia. Pega tudo que é teu, Pedro, nada vai ficar para trás. Arabasto e decanta arabaia. Até as sandálias Pedro calçou. Versículo de número 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Aqui você vai entender que Pedro não deixou nada para trás, e nada do que é teu vai ficar para trás. Nada do que é teu vai ficar lá nas mãos de Herodes, não. Nada do que é teu vai ficar nas mãos do inimigo. Deus hoje está mandando o anjo, você crerá, basto ir. Porque Deus mandou o anjo para livrar o seu povo, para livrar os seus servos, os seus filhos das prisões, para livrar os seus filhos da cova dos leões, para livrar os seus filhos da fornalha de fogo. Ele está mandando o anjo para te trazer livramento. A palavra de hoje de Deus para a tua vida é livramento. E o Senhor livrou a Pedro. Pedro pôde sair ali. Herodes criou expectativa. Herodes botou em prisão máxima, achando que conseguiria paralisar os planos de Deus. Mas Herodes não conseguiu, porque a última palavra é de Deus. A palavra que prevalece sobre a vida do povo de Deus é a palavra dele. Ele está dizendo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os planos dele na tua história. A última palavra que prevalece é a dele. E o Senhor está dizendo: eu já lancei a palavra, mas é de livramento. Eu já lancei a palavra, mas é de vida. Não existe prisão máxima, não existe soldados, não existe correntes, não existe exército inimigo que possa contra o que Deus já decretou. E o ribicanta lastui, o que Deus decretou para a tua vida é livramento. Tudo que foi levantado, arquitetado, planejado, alabasto e decanta, está sendo anulado agora. O Senhor Deus que anula os intentos do inimigo, e Ele diz para você: a partir de hoje, eu, o Senhor, estou te trazendo livramento. Tudo que Herodes queria fazer na tua história está sendo quebrado. Que Deus te abençoe.